Na paz do Senhor, amém? Amém. Estamos mais uma vez juntos para falarmos a poderosa palavra de Deus e hoje nós vamos conversar com a irmã Cláudia, né? Nós vamos conhecer a história dela, o encontro dela com Deus, né, irmã Cláudia? Que é muito importante a gente falar, dar esse testemunho, que é para as pessoas compreenderem o que Deus faz em nossas vidas, Com né? certeza. O caminhar, o agir de Deus em nossas vidas e como Ele é maravilhoso. Que eu fico pensando, irmã Cláudia, que Ele olha para mim, para você, para todos nós e Ele nos recebe Da maneira que éramos. da maneira que nós éramos. E Ele pede o quê? Que a gente tenha esse processo de transformação. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? E para iniciarmos, vamos meditar no versículo que está no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 19, que diz assim. Capítulo 5, versículo 19. Todavia Jesus não permitiu, mas disse-lhe: vai para casa para teus amigos e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aleluia. A palavra de Deus é muito maravilhosa, né, irmã Cláudia? Diz assim, o que Deus nos exorta? Deus nos exorta a anunciarmos. A gente não pode receber uma bênção de Deus e ficar só pra gente. Ai, Senhor, eu te agradeço. A gente tem que falar, mostrar o trabalhar de Deus em nossas vidas, né? E através desse testemunho, dessa nossa demonstração, a gente vai levar às pessoas que Deus não desiste. Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. Com certeza. Deus não desiste de nenhum dos seus filhos. Com Porque certeza. Ele todos os dias está esperando que nós para que nós venhamos a dar o primeiro passo. Aceitar o chamado dele, né? É verdade. Então, a irmã Cláudia pode falar como era a sua caminhada antes do seu encontro com Deus, como foi esse encontro. Pode falar para que a gente venha Amém. contemplar o agir de Deus na sua vida. Glória a Deus. Assim, logo de imediato, o que eu tenho para repassar é que a minha caminhada antes de conhecer a Deus, de viver assim esse chamado que Deus Ele tem para com a minha vida, como Ele também tem para com a sua e com as demais, porque Deus, Ele é imenso, o poder e a glória dele através dessa palavra, que ela transforma, e através dessa transformação na minha vida, ela vai emitir para várias pessoas, né? E quando eu caminhava antes de conhecer a Cristo, era assim uma vida sem alicerce. E o que eu posso dizer de como seria essa vida sem um alicerce? Era que tudo que foi construído ao soprar das tempestades, ela foi destruída e foi assim em um piscar de olhos, de uma tal maneira que não dá nem para explicar como a gente vive uma vida sem o alicerce de Deus e como de repente o inimigo ele usa das estratégias para, num piscar de dedo, ele destruir tudo aquilo que você muitas vezes pensa que é fixo, que é uma coisa que você pode sustentar pelas suas mãos, e não é. É uma coisa surpreendente, porque não é algo que eu vi alguém contar e que eu ouvi a história de alguém, mas foi a minha história que eu vivenciei e que muitas pessoas hoje, através desse testemunho, elas podem ver o brilho de Jesus através da minha vida. E aquilo que o inimigo me deu a simples aparência que estava tudo bem, que aquele alicerce que eu pensava que eu tinha, foi algo que não era verídico. Muitas vezes você se apega a coisas materiais, que você acha que aquilo traz felicidade, né? Mas com o passar do tempo, você vê quão maravilhoso é você ser
abençoada por Deus e a venda dos seus olhos caírem e você poder contemplar a maravilha que é a verdade através da palavra de Deus. Então eu tenho muito isso comigo, né? Eu gosto de comparar o meu alicerce, era como se eu vivia numa areia movediça, né? Aquilo que eu vivia, de repente foi engolido para dar lugar a tudo que Deus já tinha preparado para a minha vida, né? E é algo assim que é tão maravilhoso você falar, que é espontâneo, né? É verdade. E a vida sem Deus, ela não é uma vida alicerçada. Ela é uma vida que a qualquer minuto, a qualquer instante, ela pode ser destruída. Ela não tem um alicerce, ela não tem um direcionamento para que você possa caminhar tranquila. É como se a gente caminhasse numa estrada sem fim. É verdade. Fosse um destino que nunca a gente alcançasse. Com o certeza. fim, o objetivo É verdade, com certeza. daquela caminhada, né, irmã Cláudia? Com certeza. E o interessante é que um dia Deus lhe chamou, né? Verdade. E você teve esse encontro com Deus. É verdade. Aí, se quiser falar um pouco desse dia, desse encontro, como foi o dia que você Glória a Deus. chegou? O meu momento é esse. É verdade. Chegou o grande dia, né? Eu gosto muito de lembrar, e para que jamais eu venha esquecer, eu deixei anotado num cantinho, porque é assim, é um dia que fica marcado e que é uma data que você também pode comemorar como seu aniversário. É um nascimento através da palavra de Deus. De uma nova vida, né? De uma nova vida. E assim, o meu encontro com Deus foi algo assim tão surpreendente, Patrícia, que eu nunca vivi e vivenciei a dádiva de poder ter aquele impacto real do sobrenatural de Deus através da palavra dele. E quando Deus fala, a gente ouve, porque não é uma coisa só da mente, tá aqui dentro. E você pode contemplar. Você não tá vendo, mas você tá sentindo. Você não tá tocando, mas você consegue contemplar a mão de Deus sobre a sua vida. E eu lembro como se fosse hoje meu encontro com Deus. Deus, ele me deu um sonho, e foi algo assim surpreendente, que ainda hoje eu lembro, há 2 anos e 4 meses atrás. Que maravilha. E eu ainda lembro de cada detalhe. E após aquele sonho, Patrícia, eu só conseguia chorar. Eu não conseguia assim expressar outra reação a não ser chorar. E eu só me acalmava quando eu ouvia música cristã. Olha que maravilha, Deus. E eu fiquei trancada ali no meu quarto e aquela voz dizia: vai hoje, vai hoje, vai hoje. Eu dizia: meu Deus, será que eu estou ficando louca? Eu dizia. Mas é algo assim surpreendente. Eu posso dizer, meus amados irmãos, que essa experiência para quem vive e para quem está vivenciando é algo que é sobrenatural e ninguém pode dizer que não é uma realidade, porque é real. E ali quando eu fui, eu obedeci, eu ouvi o chamado de Deus, ainda que com as minhas falhas, fraquezas e precisando urgentemente da restauração na minha vida, da transformação através da palavra, da limpeza, né, Patrícia, da transformação. E eu consegui ouvir, meus ouvidos estavam sensíveis. E é isso que a gente tem que pedir a Deus. A sensibilidade do ouvido espirituais, porque você só ouve espiritualmente. E poder contemplar a glória de Deus sobre a nossa vida. E eu lembro como se fosse hoje, eu visitava o Ministério Calcaia, que é o meu ministério hoje,
desde o meu convertimento, né, há 2 anos e 4 meses. E é um amor que também cria no coração da gente, né? Por o nosso ministério, você tem um cuidado, um zelo, porque quando a gente ouve falar do nosso ministério, é mesmo que está arrancando um pedaço de nós, né? A gente tem essa consciência. Eu costumo dizer que não é a placa de igreja que salva, mas Deus coloca a gente num lugar para fazer algo com um propósito. E esse amor cresce no coração da gente. E a gente defende como defende um filho, como defende uma família. Com certeza, é a pura verdade. Que é a nossa família espiritual. Com certeza. E quando eu ouvi aquela voz no meu coração, eu disse, hoje eu vou e não há ninguém que possa me impedir. E aí eu fui, e para a glória de Deus, eu ainda tentei não ir, mas quando aquele convite foi feito lá na frente, que quem quisesse ter a vida transformada, ter a vida restaurada e a sua dignidade de volta, Deus estava ali fazendo aquele convite e Ele ia se responsabilizar por cada detalhe. E foi assim que aconteceu. Eu fui e Deus me conduziu através do Espírito Santo até o altar. E quando eu cheguei naquele altar, igreja, eu não consegui conter as minhas lágrimas. É aquele choro de arrependimento, que eu posso até mesmo dizer que é um choro incontrolável, que você, enquanto mais você chora, mais lhe dá vontade, porque você está sentindo algo novo, uma transformação que ela começa a fluir, meus irmãos, de dentro para fora. Essa é a transformação verdadeira. Com certeza, eu creio. Aqui vem de dentro do nosso coração, né? É verdade. Nosso coração. É muito maravilhoso a gente ouvir um testemunho assim como o seu, né? E contemplar a sua trajetória. Com certeza. De mulher de oração, de mulher de busca, né? De busca pela sua família, de busca pelas vidas que têm amor a Deus. Com certeza. E é por isso que Deus coloca no nosso coração o desejo de levar testemunhos como o seu, para que as vidas compreendam que Deus não desiste de ninguém e que Ele tem um propósito para todo aquele que diz sim, como um dia eu disse, como um dia a irmã disse, para fazermos, nós não somos melhores do que ninguém, nós somos servos de um Deus maravilhoso, um Deus vivo, que nos salvou, que nos abençoa, que faz grandes coisas em nossas vidas. É verdade, para a glória e honra somente dele. Maravilha, maravilhoso falar do que Deus tem feito na minha vida, do que Deus faz na sua e no modo geral do que Ele tem feito, né? Porque aonde Deus entra, nada permanece do mesmo jeito. Há uma mudança, há uma transformação e é algo que você pode vivenciar. Não é uma coisa só de boca, mas é algo vivenciado, praticado e vivido a cada dia que Deus nos dá. Louvo a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Quiser deixar uma palavra, um versículo, algo que Amém. Deus colocou no seu coração para os nossos amigos, irmãos que irão nos acompanhar, né? Glória a Deus. Vamos aqui, livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5 também, o versículo de número 17. Amém. Amém. Onde diz a palavra do Senhor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Glória a Deus, né? E tudo se fez novo. Esse versículo eu carrego como um alicerce através da palavra de Deus para a minha vida. Por quê? Que tudo se fez novo. Porque ao dizer um sim para Jesus, né? Essa palavra, ela se cumpriu e continua todos os dias se cumprindo na minha vida. Porque tudo se fez novo, né?
e continuará, porque Deus tem poder e autoridade para transformar vidas. Não importa as circunstâncias que cada um dos meus amados irmãos estão a viver. Não importa, independente de quem você seja, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele chama todo aquele que ouve a sua voz e diz um sim, e a partir daí começa o agir, o trabalhar e a transformação de Deus através dessa poderosa palavra. E eu sou grata ao meu Deus, porque eu tenho vivido e vivenciado milagres através dessa palavra e da minha fé em Deus. E eu agradeço, né? Porque a gente sabe que nos dias de hoje não tem sido fácil a gente sentar e falar da palavra de Deus, porque as circunstâncias, elas tentam todos os dias nos parar. Mas quem está alicerçado nessa palavra permanece fiel e firme a Deus. Louva a Deus pela sua vida, sou grata, e que Deus possa alcançar os seus corações através desse grande testemunho de fé. Assista nossos vídeos, compartilhe, leve essa palavra poderosa que Deus nos trouxe através da nossa amada irmã aos corações necessitados. Que Deus abençoe poderosamente.